Esses dias, uma mãe muito preocupada perguntou a mim por seu filho. Eu conheço o filho. E ela disse: Ricardo, ele não precisa mais de mãe, não se importa mais. Eu disse: não é isso, não creio que seja isso. Eu penso que ele está agindo assim porque ele não descobriu o que nós já sabemos. O que, pastor? Qual o caminho? Qual a verdade? E aonde está a vida? Amados, nunca vai ser um prédio como esse. Nunca vai ser, um local como esse. Nunca, jamais será. Somos nós, reunidos, cumprindo o que a palavra de Deus mandou, reunidos em seu nome. Ele disse: eu estaria no meio. Foi promessa dele. A paz que as pessoas estão tentando achar, o equilíbrio que elas tanto buscam em livros, em ciência, em filosofias, em religiões, mesmo no cristianismo. Pode colocar o cristianismo nesse meio, porque muitas pessoas serão cristãs, se assumirão como cristãs, mas nunca conhecerão o Cristo. Ele falou uma verdade tremenda para uma mulher, e ela sai. E por favor, a verdade não é só sobre os maridos. Eu não sei se você entendeu isso. A verdade da qual eu me refiro não é revelar que ela teve 5 maridos e agora estava amigada. A verdade não é essa. A verdade a qual me refiro, e creio que é a que Jesus se referiu também, é sobre os verdadeiros adoradores. É sobre que o Pai se importa. É como se ele dissesse: mulher, sabe por que eu estou aqui? O Cristo, o Messias, o ungido, porque Deus se importa com você. Lá em Samaria, com a vida toda enrolada, com tudo dando errado, com tudo dando para trás, Deus estava enxergando a dor daquela mulher. Ele enxerga a sua. Ele enxerga quem você é. Mas é necessário que você esteja de coração aberto, para que essa água viva jorre de você. Quantas vezes eu já dei exemplos aqui, irmãos, de lutas, de batalhas, de sofrimento, e eu me esforço por dizer, queridos, quando você tem uma verdadeira aliança com Deus, quando você está bem com Deus, as lutas, elas continuam vindo. É impossível não passarmos nessa vida, ou por essa vida, sem lutas. É impossível. Mas quando você tem aliança com Deus, elas simplesmente não quebram a sua aliança. É muito engraçado, interessante isso para as pessoas do mundo. Para os que não têm aliança, eles não conseguem compreender isso. Por isso que nos chamam de alienados. Por isso que dizem que nós somos retrógrados. Por isso que nos consideram fundamentalistas, extremistas e tudo mais, porque eles não conseguem compreender como é que é possível passar por tudo que nós passamos e ainda assim continuar crendo, acreditando. É porque simplesmente as lutas não têm poder de quebrar a nossa aliança com Deus, e não é uma escolha nossa, isso é promessa do próprio Deus. O apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, ele chega a dizer: nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir. Eu não sei se você já leu esse texto, mas Paulo sai falando das esferas de existência. Quando ele fala de presente e porvir, está falando de tempo. Quando ele fala de altura e profundidade, está falando de espaço. Amém? Quando ele fala nem os anjos, nem os principados, ele está falando de seres. Ou seja, Paulo diz toda a existência conhecida, todas as esferas, nenhuma delas pode nos separar de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os que têm aliança com Deus se mantêm firmes, mesmo em meio a dores. Há um hino na harpa cristã muito lindo que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu
as lindas melodias se ouviram na escuridão. Ele está falando de gente que sofreu, de gente que passou coisas tremendas, mas nunca abandonaram a sua fé com Deus. O Senhor não está procurando números, queridos. Glória a Deus que hoje nós temos igrejas lotadas, Brasil e mundo afora. Igrejas cristãs, eu estou falando. Nós temos adentrado em várias camadas da sociedade, das mais simples para as mais poderosas. Nós temos cristãos em todas elas. Mas isso no reino não quer dizer nada. O que eu tenho que entender, o que você precisa entender, é que o Senhor está nos vendo. Ele te vê lá no seu lugar. Quando você disse, não tem jeito. Quando você disse, eu não sei mais o que fazer, não dá mais. Quando você disse, eu não acredito, Deus não muda. Eu preciso, por favor, dar uma pausa aqui em João. Eu preciso recordar com vocês uma expressão do Jó, antes de Salmos. Jó, capítulo 9. Isso é só para recordar, nós já falamos bastante esses meses passados sobre Jó, mas aqui é só para recordar. Jó, capítulo 9, verso 16. Quem achou? Convide alguém que não está com a Bíblia a ler com você. Importante. Jó capítulo 9. Não tem na Bíblia alguém que sofreu mais do que Jó, com detalhes de descrição, né? Com detalhes sobre o seu sofrimento. Ninguém sofreu mais do que Jó. Jó disse o seguinte, capítulo 9, verso 16. Ainda que chamasse, claro que ele está falando de Deus, ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Eu repito muito esse texto porque ele é muito mal entendido, irmãos. O livro de Jó, a vida de Jó. As pessoas fixaram em dizer, a paciência de Jó. Pastor, mas em Hebreus, quando fala dos heróis da fé, não fala sobre a paciência de Jó? Fala, irmãos, mas nunca exalta o sofrimento. Não é disso que se trata. Mas olha aqui até onde foi a paciência de Jó, porque tem gente que pensa que a paciência de Jó foi o livro todinho. Foi não, meu filho. O livro de Jó tem 42 capítulos. No capítulo 9 já está sem paciência. Para te dizer a verdade, no capítulo 3 ele já estava sem paciência. É só você ler. Capítulo 3, Jó declara claramente que ele está amargurado e agoniado. Ele está amaldiçoando. Eu vou deixar marcadinho aqui, mas vamos mostrar a cobra morta? Capítulo 3 de Jó, vamos lá. Pastor, que salada mista. É assim mesmo. Capítulo 3, verso 1, diz o quê? Amaldiçoou o seu dia, ou o seu dia natalício. Amaldiçoou o dia que nasceu. Isso é uma paciência tremenda, né? Alguém que amaldiçoou o dia que nasceu. E ele não amaldiçoou só o seu dia, não. Se você ler o capítulo todinho, você vai ver. Ele está tirando para tudo que é lado, está revoltado. Jó revolts. Tá aí, irmão, aí, ó. Pereça o dia que nasci, a noite que disse que foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tem cuidado dele. Não resplandeça a luz, contamine de trevas. Sai vomitando aí por tudo que é canto. Jó revolts. Capítulo 3.